Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Mais uma vez nós nos encontramos aqui, ainda de forma virtual, na Escola Bíblica, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós ainda estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos iniciar os estudos a partir do versículo 15 ao versículo 19, como disse, ainda no capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia, você que tem acompanhado, você que tem estudado, que tem aproveitado esse momento de estudo, mesmo que virtual, mas algumas coisas durante a pandemia vieram e estão contribuindo para que a gente continue estudando e aprendendo a palavra de Deus. Convido você então a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 19. Efésios 1, 15 ao 19, que diz assim, acompanhe aí comigo, por favor. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-os os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Bom, até agora nós estudamos o que nós podemos chamar aqui das bênçãos espirituais que nos são dadas, concedidas por intermédio de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, e pelo Espírito Santo. Agora, depois dessa grande doxologia, dessa palavra de louvor dos versículos anteriores, até o versículo 14, o apóstolo Paulo agora ele está orando pelos crentes dessa comunidade de fé, dessa igreja. E ele utiliza, você pode observar aí no início do versículo 15, ele utiliza a expressão por isso. Por que ele utiliza essa expressão? Por isso, vírgula. Significa que ele está falando, ou no caso, orando, a perspectiva, ou melhor dizendo, na perspectiva ou a luz sobre aquilo que ele acabou de falar, ou seja, por isso que, pelas bênçãos espirituais, por isso também eu tendo ouvido, e aí ele segue com a sua oração. Isso quer dizer que nós não devemos apenas nos abastecer das bênçãos espirituais, e que, em decorrência disso, a minha vida, a sua vida, ela tem que ser uma vida estagnada. Nós não devemos cair no comodismo. Esse é o grande desafio, igreja. Esse é o grande desafio para você, para mim, para todos nós. É não cairmos no comodismo. Por mais que as nossas virtudes sejam fortes, nós teremos sempre e cada vez mais que progredir em direção ao alvo. Qual é o alvo? Alcançarmos a estatura do varão perfeito. Nós sabemos que nesta vida isto é praticamente impossível, mas o quanto mais nós nos aproximarmos do alvo, da pessoa de Jesus Cristo, com certeza é melhor para cada um de nós. Então, no versículo 15, o apóstolo ele menciona o fato dele ter ouvido falar do testemunho dos cristãos daquela igreja, daquela comunidade. E testemunho esse que manifestava pela fé em Jesus a vivência do amor comunitário.
Então é bom lembrar aqui que o termo santos nos favorece ou nos dá a margem, não a idolatria, né? Então é bom a gente ter isso na nossa mente, que o termo santos não favorece ou dá margem aí para que a gente pense na questão da idolatria. Não se tratam dos santos católicos, mas sim os outros crentes separados por Deus. Então, Efésios capítulo 1, versículo 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Paulo compreendia a fé daqueles irmãos como algo muito sólido, como algo muito palpável e visível para todos. Outro detalhe revelador está no versículo 16, que diz assim: não cesso. Aqui nós temos dois aspectos básicos aqui na oração de Paulo. Não cesso significa o quê? Significa constância, gente. Constância. Não cesso de dar graças por vós. A Bíblia sempre nos exorta, a Bíblia sempre aponta para o exemplo de Jesus, para que eu e você, nós cristãos, devemos ser pessoas que oram constantemente. E tal constância está intimamente ligada com a fé, perseverança e confiança em Deus. Romanos 12, 2 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5,16, texto que você conhece muito: orai sem cessar. Paulo diz: não cesso. Paulo está dizendo: olha, a oração tem que ser constante na vida do cristão. A oração tem que ser constante na sua vida, na minha vida. Não existe vida cristã, não existe discipulado. Você não é discípulo de Jesus se você não tem constância, se você não ora. Eu não sei quem escreveu isso, mas fiz questão de trazer aqui para vocês. Abre aspas, não me lembro o nome do autor, diz assim: nós jamais veremos muita mudança para melhorar as nossas igrejas em geral, até que a reunião de oração ocupe um lugar mais alto na estima dos cristãos. Você quer mudança na igreja? Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na comunidade? Não cesso. Constância na oração. Constância na oração. Mas também nós encontramos aqui outro aspecto básico na oração de Paulo. Primeiro é constância, orar sempre. Segundo é gratidão. Então o texto diz: não cesso de dar graças por vós. Nós vemos aqui que Paulo dava muita importância ao agradecimento na sua oração. Paulo entende que a gratidão, ela é companheira da intercessão. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 4,2 diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Percebemos duas coisas aqui na oração de Paulo: constância, não cesso. Não cesso o quê? De dar graças por vós, gratidão. Temos que orar sempre e orar com gratidão. E agora que a gente aprendeu um pouquinho dessa metodologia que Paulo empregava aí na sua vida de oração, o que é que nós podemos aprender do conteúdo da oração dele? Eu entendo que nós podemos aprender que o conhecimento do crente, ele nunca é suficientemente puro. Por isso, a palavra-chave usada neste versículo, em todo esse estudo que nós iniciamos hoje nesses versículos, a palavra-chave utilizada por nós a partir da próxima semana é conhecer. Conhecer. E na próxima semana nós vamos estudar que, em primeiro lugar, Paulo intercede para que os crentes pudessem conhecer a Deus. Deus conhece você, mas a pergunta que eu faço para você nesta quarta-feira: você conhece a Deus? Convido você a orar nesse instante. Pai, graças damos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu
que nós pudéssemos estudar a Tua Palavra, mesmo de forma virtual, Senhor, mas que possamos fazer isso de forma presencial também, Senhor. Pai, que nós possamos praticarmos a oração, a disciplina da oração e sempre com gratidão nos nossos corações. E nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela saúde, por tudo o que vier a acontecer a cada um de nós nesse dia. Mesmo algumas coisas que tragam dissabores para nós, Senhor, que possamos ao final do dia, possamos erguer a nossa voz e dizermos: Senhor, sou grato a Ti por tudo o que aconteceu nesse dia. Aliás, Senhor, sou grato a Ti por mais um dia que o Senhor concede, um dia de vida que o Senhor concede para mim. Muito obrigado, Senhor. Não mereço, mas eu sei que tudo isso provém de Ti, Senhor. Oramos por esta igreja, por esta comunidade de fé, pelos desafios, pelas lutas, pelas adversidades, pela animosidade muitas vezes presente, Senhor, nas relações, porque o ser humano tem dificuldade com relação às suas relações, nós sabemos disso, Senhor. Nós oramos a Deus e te pedimos que o Senhor nos ajude, nos auxilie, para que possamos vencer a nossa vontade, possamos fazer sempre a sua vontade, Senhor. Ajuda-nos nessa luta, nesta batalha, nesta guerra que travamos diariamente, para que possamos deixar de fazer a nossa vontade e possamos fazer a tua vontade. E nesse dia, Senhor, nós já antecipamos e te pedimos perdão, porque se em algum momento não formos fazer a sua vontade, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a caminharmos na direção do teu trono, a caminharmos na direção da tua graça, a caminharmos na direção da tua suprema vontade, Senhor. Oramos pelos enfermos, pelos enlutados, oramos por essa pandemia, Senhor, que possamos chegar ao fim dela, se o Senhor assim o quiser, se o Senhor assim o permitir, ó Deus. Mas até aqui, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos pelas alegrias e te louvamos também, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas lágrimas derramadas, porque tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na fartura, quando não temos nada, nós temos tudo, que é a sua presença, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando a caminhar rumo a Jerusalém Celestial. Por isso nós engrandecemos o teu santo nome e a nossa gratidão sempre a ti, Senhor. Gratidão pela salvação por meio de Cristo Jesus. E nós oramos agradecidos. Amém. Forte abraço, carregado de alegria a todos. Se Deus permitir, quiser, próxima quarta-feira nós nos encontramos. E domingo, não fique em casa, venha às 19 horas no templo, culto em louvor a Deus, seguindo ainda todos os protocolos de saúde. Deus abençoe a todos.